Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Deixa eu lhe fazer uma pergunta super importante. Você cuida mais da sua alma ou do seu corpo? É isso mesmo, a pergunta é essa. Você cuida mais da sua alma ou do seu corpo? Por que eu estou fazendo essa pergunta, queridos, a você? Porque nós vivemos numa cultura obcecada com o corpo. Dietas, academias, procedimentos estéticos, a busca incessante pela juventude e pela aparência perfeita e etc. Preste atenção, cuidar do corpo é importante sim. Ele é o templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 6,19 diz isso. E nós precisamos administrá-lo com sabedoria. Preciso administrar esse corpo físico aqui, com sabedoria. Mas será que nessa busca pelo bem-estar físico, não estamos negligenciando algo infinitamente mais valioso e duradouro do que o corpo, que é a nossa alma? Será que nessa busca incessante desse bem-estar físico nós não estamos negligenciando a nossa alma? Isso mesmo, queridos, eu tenho uma alma, você tem uma alma. E ela precisa de cuidados, ela precisa de auxílio. Por isso eu quero ler com você um texto de Mateus capítulo 16, verso 26, que diz o seguinte: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Querido, Jesus, ele fez essa pergunta penetrante aos seus ouvintes e que ecoa até os nossos séculos. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual o proveito? Ou o que o homem dará em troca da sua alma? Sabe o que o ser humano está dando em troca da sua alma hoje? É o bem-estar físico. É isso que ele está trocando. E, queridos, Jesus ele coloca as coisas na perspectiva correta. Podemos ter o corpo mais saudável, a conta bancária mais recheada, o sucesso mais estrondoso aos olhos do mundo. Mas se a nossa alma estiver definhando, se ela estiver distante de Deus, vazia do propósito eterno, manchada pelo pecado, não confessado, de que adiantou tudo isso? De que vai adiantar? Você ter o carro do ano, você ter uma casa estável, você ter conforto, você ter o melhor trabalho, você ter uma vida estabilizada, você ter o bem-estar, você está comigo, você está bem consigo mesmo. Se você não está em paz com Deus, se a sua alma não está sendo abençoada e cuidada. É importante, queridos, a gente pensar a respeito disso, porque cuidar do corpo, ele tem sim o seu valor. Não estou dizendo aqui que você tem que parar de cuidar do seu corpo. Estou dizendo isso de modo nenhum. Mas é um valor, querido, temporal. Esse corpo aqui, isso vai passar. Por mais que você cuide, por mais que você passe hidratante, por mais que você tome coisas, esse corpo um dia ele vai apodrecer. Se Cristo não voltar antes disso, esse corpo ele vai virar pó, ele vai envelhecer. Você não vai conseguir parar isso. De modo nenhum você não vai conseguir parar isso. O corpo ele envelhece, o corpo ele adoece. Um dia ele vai voltar ao pó, infelizmente. Cuidar da alma, no entanto, queridos, ele tem um valor eterno. A nossa alma é a nossa essência. A parte de nós que se conecta com Deus e que viverá para sempre. Sim, esse corpo aqui, um dia ele vai virar pó, mas a nossa alma, queridos, ela vai viver para sempre. Como você tem cuidado da sua alma ultimamente? Hein? Como você tem cuidado dela? Você tem alimentado essa alma com a palavra de Deus, que é o pão da vida? Você hidrata a sua alma com a água viva que flui da comunhão com o Espírito Santo através da oração? Você exercita a sua alma através da prática da fé, do amor ao próximo, do serviço, do reino? Você purifica a sua alma através do arrependimento sincero e da confissão de pecados? Você busca fortalecer o seu relacionamento com Deus acima de qualquer outra coisa? Reflita sinceramente, queridos, onde está a maior parte do seu investimento de tempo, de energia e de recursos? Onde você tem investido mais tempo, energia e recursos? Você tem investido bastante tempo na sua alma? Você tem investido bastante energia na sua alma? Você tem investido bastante recurso na sua alma?
Eu estava esses dias em uma conferência e nessa conferência tinha uma livraria. E todas as vezes que eu vou nessa conferência, eu tento levar o máximo de pessoas possíveis comigo para incentivá-los a comprar livros, para incentivá-los a lerem livros bons cristãos, para alimentar a alma, para enriquecer a alma. Tem tantas pessoas que gastam, querido, dinheiro com tantas outras coisas, mas você tem investido na sua alma. Pense a respeito disso. No temporal ou no eterno? Aonde você tem investido mais? Nas coisas passageiras ou nas coisas eternas? Que possamos ter a sabedoria, queridos, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, que nos diz que o exercício físico tem algum valor, mas a piedade, queridos, tem valor para tudo. O cuidado da alma, a vida dedicada a Deus. Isso que é a piedade, é cuidar da sua alma e é se dedicar a Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que o exercício físico ele tem algum valor, mas ele vai dizer, exercita-te na piedade. Então, eu gostaria de lembrar você disso. Gostaria de incentivar você a investir naquilo que dura para sempre. Cuide, querido, bem da sua alma. Alimente a sua alma com oração, com a palavra de Deus, com a fé. Alimente, porque ela precisa. Quanto mais você alimentar a sua alma, queridos, mais você vai estar firme na promessa de Deus, na vontade de Deus, nos caminhos do Senhor. E mais você vai estar se preparando para a eternidade. Por isso eu incentivo você a não trocar, querido, da sua alma pelas coisas passageiras e transitórias. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa reflexão tão profunda, Senhor Deus, e tão necessária também. Porque com a correria da vida, Senhor Deus, com o mundo que nos faz praticar coisas, que nos faz correr às vezes em coisas tão superficiais, nós não percebemos o quanto que nós temos investido pouco tempo na nossa alma, Senhor. Por isso nos ajude, ó Deus, a investir tempo, a investir recursos, a investir esforços, Senhor Deus, para alimentar a nossa alma. Porque, Senhor, um dia nós vamos nos encontrar contigo e prestaremos conta, Senhor Deus. Por isso nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.